Seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Seu Direito é mais um serviço da Super Rádio Tupi para você, internauta. É tupi.am, tupi.fm, www.tupi.am, www.tupi.fm. O nosso programa é produzido pela Renata Henriques, as câmeras, o Luiz Arthur e o Guilherme Maia, e na mesa de som, o nosso grande Maciel Amaral. Compondo conosco hoje, a nossa mesa aqui no Seu Direito, o doutor Jorge Tardan, advogado e professor universitário. Muito bom dia, doutor Tardan. Muito obrigado desde já pela participação mais uma vez, viu, doutor Tardan? Bom dia, Haroldo. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, meus colegas aqui da banca. A doutora Kátia Mesquita, que é representante da OAB, Rio de Janeiro. Muito bom dia, doutora Kátia. Muito satisfação bom dia, recebê-la. Haroldo. Muito bom dia. Em nome da OAB-RJ, quero também dar o meu bom dia a todos os ouvintes e aos colegas aqui da mesa. Vai ser muito bom, com certeza. O doutor Vinícius Leal, que é representante do PROCON, Rio de Janeiro. Como é que está o senhor? Tudo bem? O senhor é participante, né? Efetivo já aqui do nosso programa pela internet. Muito bom dia. Bom dia, meu querido Haroldo e colegas aqui de mesa, doutor Erso, doutora Cátia, doutor Tardan, enfim, e os internautas aí, sempre com a intenção de informar e educar o consumidor cidadão. É muito bom, né? E esse é o nosso grande objetivo. E o doutor Werson Rego, que é juiz de direito. Saudade do senhor, hein, doutor Werson? Muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos, bom dia, Tardan, Kátia, Vinícius, ouvintes e internautas da Rádio Tupi. É um prazer estar de volta depois de alguns dias de descanso, né? É claro. Voltamos à batalha. Todo mundo merece, todo mundo precisa. Não é? Ainda mais um juiz que é sobrecarregado, né? Tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, em qualquer ponto do país, os juízes têm uma sobrecarga de trabalho, um volume tão grande de ações, de processos, que eu não sei como é que vocês conseguem. Sinceramente, não sei como vocês conseguem atender a uma demanda tão grande. Pelo menos boa parcela dessa demanda, não é? Que só cresce. Só cresce, só faz crescer. Bom, o nosso assunto hoje, contratos não cumpridos. Quem é que pode definir para mim o que é exatamente um contrato? Eu vou começar pelas damas, com a doutora Kátia Mesquita. O que é exatamente um contrato, doutora Kátia Mesquita? Bom, inicialmente, de uma forma geral, o contrato é uma manifestação de vontade entre as partes que estão pactuando. E, naturalmente, existem diversas formas, diversas modalidades de contrato, né? Existe o contrato que está vinculado ao Código, à relação jurídica do Código Civil, e também outros de legislação especial, como o contrato de consumo. Agora, o que deve constar de um contrato, doutor Tardan? Por exemplo, um contrato de locação. Esse contrato pode ser verbal? O contrato verbal tem tanto valor quanto o contrato no papel. Digo, olha aqui, nosso contrato está fechado. Um acordo só verbal. Vale tanto quanto um documento registrado e tudo mais em cartório, doutor Tardan? Pacta sunt servanda. O que significa isso, né? A vontade declarada, ela faz, entre aspas, lei entre as partes. É importante a gente observar que toda vontade declarada se refere a um determinado objeto, no seu caso aí, locação. Nada impede que um contrato de locação seja verbal. Algumas espécies, né, em razão de imposição legal, exigem-se determinadas formalidades. Por exemplo, contrato de seguro, contrato de plano de saúde. Mas o contrato de locação, necessariamente, não precisa ser formal. Agora, é absolutamente recomendável que se faça um contrato de locação, vamos dizer, por escrito, né? Porque é mais fácil de você demonstrar em juízo como se deu aquela determinada relação. O importante, né, no contrato é observar qual foi efetivamente a vontade das partes, né? Quando isso está expresso, é mais fácil de demonstrar. Portanto, o contrato de locação, embora não seja necessário que ele seja por escrito, recomenda-se. Agora, o contrato defende tanto o contratante como o contratado.
Não é, doutor Vinícius Leal? Sem dúvida, Haroldo. Quer dizer, somando o que a doutora Cátia falou, né, aquele conceito clássico de contrato do professor Washington de Barros Monteiro, é um acordo de vontades que tem por fim criar, modificar ou extinguir um direito. Esse é um conceito clássico. O conceito moderno é um negócio jurídico, né, bilateral, onde tem a finalidade por meio das obrigações entre as partes. Então, num contrato, via de regra, sempre há a questão, ele é sinalagmático, né, no caso aí, por exemplo, um compra e venda, né, e aí, quer dizer, há obrigações recíprocas e mútuas. Um de adimplir a obrigação e o outro de entregar a coisa que foi estipulado naquele contrato ali. Por isso que é fundamental esse comportamento da lealdade e da confiança, porque hoje, à luz do novo Código Civil, nós temos a nova teoria dos contratos, né, onde se deve se pautar sempre na questão da função social do contrato, na questão da boa-fé objetiva, né, bem como nos seus direitos anexos e secundários, né, como a transparência, a lealdade, a confiança, enfim. Isso são fatores primordiais, fundamentais em qualquer tipo de relação jurídica onde haja um contrato. A gente acabou falando aqui do contrato verbal, do contrato mesmo para valer, o documento e tal, registrado. Agora, e o contrato de gaveta? Doutor Werson, ele tem alguma validade? Eu pergunto porque tem gente que, por exemplo, compra imóvel, né? Isso era muito comum, hoje eu não sei se é frequente, mas era muito comum, o cidadão comprava o imóvel, depois ele passava o financiamento, mas fazia um contrato de gaveta. Não é? Ficava uma situação esquisita, não sei se isso ainda existe. Contrato de gaveta tem valor, doutor Werson? O senhor recomendaria a pessoa, não, pode fazer um contrato de gaveta que no final a lei estará do seu lado, a justiça estará do seu lado? Haroldo, só para complementar e ratificar o que já foi colocado pelos nossos colegas, eu costumo brincar em sala de aula dizendo o seguinte, o contrato ele é um acordo de vontades. Isso é certo. Então, na medida em que nós estamos acordando aquilo que nós queremos, eu quero algo, você quer algo de mim e eu de você, vamos nos obrigar reciprocamente. Então, eu me comprometo a fazer algo ou entregar algo para você, que se compromete a fazer, entregar ou pagar algo para mim. Essa é uma relação, o Tardan explicou muito bem, não há necessidade, na maioria dos contratos, de ser feito por escrito. Essa força vinculante do acordo, da manifestação de vontades, vale tanto quanto no escrito e no verbal, vale rigorosamente a mesma coisa. E esse contrato, esse acordo de vontades, ele produz efeitos diretos entre as partes. Quando a gente fala em contrato de gaveta, eu estou falando em um contrato que visa a substituição de outro contrato. E normalmente, uma das partes do contrato originário não toma ciência daquela operação, daquele negócio subsequente. Isso pode trazer problema, porque se um contrato, como a gente disse, é um acordo de vontades que gera efeito vinculantes para as partes que dele tiveram contato, quando um desses parceiros contratuais, sem a ciência do outro, resolve celebrar um contrato com terceira pessoa sobre o mesmo objeto, sem a interveniência do contratante originário, a gente está caminhando a passos largos para problemas no futuro. Então, não é recomendável, isso é muito comum, isso é muito frequente nos negócios jurídicos imobiliários, nos financiamentos imobiliários, em que há cessão do crédito sem a interveniência do credor, e lá na frente esse contrato aparece e nem sempre ele é oponível ao contratante originário que ficou de fora do contrato secundário. Então, o contrato de gaveta ele produz efeitos, mas do mesmo jeito que um contrato é acordo de vontade, produz efeito entre partes, o contrato de gaveta produz efeito entre os que contrataram, não operando necessariamente em efeitos em relação aos terceiros
que dele não participaram. Agora, o doutor Tardan, na sua exposição inicial, doutor Tardan, o senhor citou entre os contratos, exemplo de contratos, né, o seguro de automóvel. Eu confesso para o senhor a minha total ignorância, não é? O corretor me explica e eu entendo cada vez menos na hora que eu vou fazer o seguro do meu automóvel. E eu acabo de... Puxa, espera aí tem a franquia de não sei quantos mil. E essa franquia, o que é isso? Como é que esse negócio funciona? E chega na hora, na oficina mecânica, o camarada diz assim, não, esse conserto vai ficar em X. Então, tá na franquia, tá fora da franquia. E normalmente eu entro de gaiato no navio. Não sou eu que bato com o carro, nem arranho o carro, não, é minha mulher, viu? Mas eu sempre entro de gaiato no navio nessa história. Eu nunca tenho direito a nada, não é? Vai lá, fazem e tal, mas eu tenho que chegar e sempre pagar alguma coisinha. Por que contrato de automóvel, de seguro de automóvel, de uma maneira geral, seguro de vida, é tão complicado para o leigo compreender, para o leigo entender? Não dá para simplificar aquilo, eu que sou tapado demais. Haroldo, só para fazer uma pequena complementação aqui, o contrato é a razão do capitalismo, né? O contrato faz a economia girar, né? A propriedade, o serviço giram em razão dos contratos. Mas nos contratos de seguro, a gente tem que observar o seguinte, esse contrato, porventura, ele é absolutamente formal. E todo contrato de seguro, seja de vida, de pessoas ou de coisas, ele é precedido de uma coisa chamada proposta. Exatamente para que o segurador possa analisar o perfil, né, o risco, né, calcular o prêmio. O prêmio não é aquilo que a gente recebe, é aquilo que a gente paga, é o preço do contrato. Eu demorei a aprender isso, que o prêmio é aquilo que eu pago. Não é o que você recebe, as pessoas acham que é o que ele recebe. Não, o prêmio é o que você paga, é o preço. Nada disso. É o preço, é o valor que você paga. Então, no contrato de seguro, quando você faz a proposta, e normalmente quem apresenta a proposta é o corretor, ele apresenta ali as condições gerais, mas o contrato não está formalizado ainda. O segurador vai avaliar aquilo e em 30 dias ele tem que confirmar. Evidentemente, se não confirmar, está contratado, sendo que você já tem cobertura nesse período aí de avaliação da proposta. Mas veja o seguinte, é perfeitamente possível que a seguradora coloque, no caso do contrato de carro, né, de coisa, condições para que você se utilize daquele contrato. Porque o contrato de seguro ele tem uma característica muito diferente dos demais contratos. Ele é um contrato aleatório. O que significa isso? O preço, ou seja, o prêmio que você paga, não corresponde ao valor que você recebe da indenização se porventura houver sinistro. O que é o sinistro? É a perda do bem. Né? O carro foi sinistrado, perdeu, pegou fogo, foi furtado, roubado. Então, digamos, eu pago você paga R$1.000 para receber 30, por hipótese. É o valor do automóvel. Então, não há uma correspondência. A regra dos contratos em geral é uma correspondência entre a obrigação e a contraprestação dessa obrigação. No contrato de seguro não há correspondência. Portanto, alguém vai perder na relação individual. Mas aí, ele tem um princípio para corrigir e consertar essa instabilidade da relação individual. O princípio é consensualismo. Um determinado grupo de pessoas com determinada característica socorre aquele indivíduo azarado que sofreu a perda da coisa. Portanto, é possível a seguradora, para compensar esse consensualismo, estabelecer regra para a utilização. Vamos imaginar que o teu carro sofreu uma pequena avaria. E aí a seguradora te cobra um determinado valor para consertar aquela avaria. Cabe ao segurado avaliar, caramba, esse orçamento aí numa oficina paralela eu gasto R$800, a franquia é 1.000, então eu não vou usar a minha franquia. Porque se você usa a franquia, vai pagar esses R$1.000 e ainda perde bônus. Né, porque você está sendo pontuado. No nosso tempo, nós somos monitorados o tempo todo. A seguradora monitora o teu comportamento. Se você tem um contrato de seguro que se renova de ano em ano e não utilizou o seguro, evidentemente, na próxima renovação, o teu preço, o teu perfil é 1. E aí a gente tem que observar o seguinte, quanto mais jovem no carro de automóvel, mais caro é. Né, porque está comprovado cientificamente que os homens, por exemplo, até 28 anos, são absolutamente adolescentes. Uma mulher com 22 anos já é perfeitamente adulta e ela oferece muito risco, muito menos risco. Então veja o seguinte, isso aí é uma ilusão.
Quem oferece risco para o contrato de seguro de automóvel, estatisticamente demonstrado, é o homem. As mulheres, elas sofrem pequenas avarias na hora de estacionar, e é só ali. Homem não, grandes acidentes. É verdade. Doutor Werson, tem alguma coisa assim que o senhor gostaria de destacar nesse tema? Eu acho que uma coisa bem interessante, até por conta da natureza do programa e do público-alvo que a gente visa atingir, é explicar que contrato é um acordo de vontade, isso todo mundo já entendeu. Não tem uma forma específica. Então, da maneira que nós convencionarmos as nossas obrigações recíprocas, essas obrigações elas precisam ser cumpridas. Foi a frase que o Tardão colocou logo no início, né? Da obrigação precisa ser cumprida, o pacto tem que ser observado. Então, essa maneira de se vincular uns aos outros tem regras gerais. Regras gerais que têm que ser respeitadas por todos os contratantes, independente da natureza específica de cada contrato. E como as relações negociais hoje são muito complexas, elas são muito dinâmicas, a cada dia surgem contratos diferentes, contratos novos, complexos, pela natureza da relação, e por conta disso, alguns são regulamentados e outros não são regulamentados. Quanto mais complexo o negócio, teoricamente, mais informação é preciso ser transmitida ao contratante para que ele tenha possibilidade de se vincular ao outro parceiro contratual de maneira consciente. Então, o acordo de vontades que gera obrigações, eu sou vinculado àquilo a que eu me comprometi, você é vinculado àquilo a que se comprometeu e, eventualmente, no percurso, alguém pode, por qualquer motivo, não honrar, não cumprir a sua obrigação. E é daí que vão surgir os problemas, como o Tardão colocou, o contrato escrito prova a existência do negócio e deixa claro o objeto da contratação, o que foi contratado ou não, e a partir daí é que vão surgir as sanções pelo não cumprimento da obrigação. Não cumpriu podendo, ele não cumpriu porque não podia, e aí as nuances vão se apresentando e vamos para lá. No próximo bloco, prepare-se, viu, doutora Cátia, a gente vai falar de seguro de vida. Dizem que o brasileiro não gosta de fazer seguro, especialmente seguro de vida. Por quê? A gente desconhece, mais uma vez, o que é um seguro de vida, as vantagens de um seguro de vida. O cidadão que faz um seguro de vida e se mata, como é que fica? Ele vai ter o direito de receber, a família vai ter o direito de receber. No próximo bloco, a gente vai começar conversando sobre esse assunto aqui em O Seu Direito. Seu Direito, o debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.